Episódio de hoje, a queda do Império Romano. O Império Romano é dividido em duas fases. O Principado, que durou de 27 a.C. até 235 d.C., e o Dominato, que se estendeu de 284 até 476. Mas a chave para se entender o porquê o Império Romano caiu está bem no período entre essas duas fases. Com a morte do imperador Alexandre Severo em 235, começou um período de anarquia militar que mudou totalmente todo o cenário político. Só para vocês terem uma noção, entre 235 e 285, Roma teve mais de 20 imperadores, e isso porque só um morreu de causas naturais. Mas essa crise não veio do além. Roma quebrou uma guerra sagrada para os impérios daquela época. Ela simplesmente parou de se expandir. Quando suas fronteiras se estabilizaram em 117, todas aquelas fortunas roubadas, populações escravizadas e outros despojos de guerra pararam de abastecer a capital. Isso causou muitas brigas internas, principalmente entre as facções do exército romano. Em 284, ascendeu ao poder um cara chamado Diocleciano, inaugurando assim o Dominato. Ele colocou um basta nessa crise política e dividiu o império em duas partes, a oriental e a ocidental. Outras características super marcantes do governo dele foi a centralização total do poder e o intervencionismo do Estado em todas as esferas da sociedade, coisa que os sucessores dele também imitaram. Com o crescente declínio da população, a sua preocupação central passou a ser a recuperação da economia. Diocleciano teve que lidar com problemas no exército, na agricultura e principalmente nas cidades. Não havia mais soldados ou gente para trabalhar no campo, e tanto o artesanato como o comércio estavam retrocedendo para as formas primitivas de trocas naturais. Por essa razão, os germânicos pacíficos que viviam perto ali da fronteira tiveram autorização para se instalar no Império como agricultores ou foram recrutados como soldados. E esse foi o primeiro passo de um longo processo entre as duas culturas. Mas mesmo fazendo isso, a crise acabou tomando proporções irreversíveis. Com a desvalorização da moeda romana, todo o sistema de arrecadação de impostos foi inutilizado, obrigando o Império também a retroceder no tempo e a coletar encargos em espécie. Para facilitar o trabalho dos coletores, o Diocleciano instituiu a obrigatoriedade da permanência dos indivíduos em suas terras e profissões. O cara também determinou que os comerciantes só pudessem negociar em alguns locais pré-definidos pelas autoridades, claro. Os impostos aumentaram, a liberdade foi diminuindo e com isso os pequenos proprietários rurais e urbanos acabaram abandonando suas terras e fugindo para lugares em que o Estado não tinha muito poder. Isso foi, aos poucos, ruralizando a economia e a sociedade de Roma. Podemos até dizer que o vasto território romano deixou de ser motivo de glória e passou a ser uma grande fraqueza. E é aí que surge a figura do colono. Em 332, com o decreto de Constantino, o trabalhador rural perdeu totalmente a liberdade de abandonar a terra e passou a ser, na prática, o que a gente chama de servo da gleba, ou seja, da terra onde ele trabalha. O mesmo fenômeno aconteceu nas cidades com a criação das corporações. Mas, na verdade, o que ferrou mesmo o Império foram as sucessivas invasões que aconteceram depois de 375. Foi mais ou menos assim. Os hunos pressionaram os ostrogodos, que fugiram para o ocidente e se juntaram com os visigodos. Depois eles foram novamente pressionados pelos hunos e rumaram para o Mediterrâneo. O Império Oriental impediu eles de dominar Constantinopla e forçou os caras a se instalarem na Trácia. De lá, eles ainda foram para a Grécia e em 401 rumaram para a Península Itálica. Enquanto o Império Romano combatia os visigodos, rolou uma outra invasão. Em 406, suevos, vândalos e alanos atravessaram o Reno e devastaram a Gália, sendo que, logo depois, esses caras ainda também vão se expandir para a Espanha. Em agosto de 410, as forças dos visigodos conseguem tomar Roma. Durante 3 dias a capital foi saqueada e incendiada, e a partir daí o bagulho começa a ficar frenético. Os visigodos também se expandem para a Espanha, os vândalos cruzam o Estreito de Gibraltar e chegam até Cartago, os burgúndios se estabelecem na Gália e até o Átila, um rei huno, foi lá pegar o seu pedaço. Mas em 452 o Papa Leão I deu uma nota para ele vazar. Vou te falar que foi feio o negócio.
Mas a brincadeira acabou em 476, quando Odoacro, um chefe érolo, que servia como mercenário em Roma, tomou a iniciativa de derrubar o fraco imperador Rômulo Augusto. Desaparecia então o Império Romano do Ocidente. Não tinha muito o que fazer. Com tanta ameaça externa, Roma precisava das arrecadações de impostos para manter o seu exército. Só que, como a gente viu, a economia de base estava toda destruída. Era tipo um ciclo vicioso. As invasões desorganizavam a economia, que já estava meio capenga. Com isso, os impostos diminuíam, que já não eram lá essas coisas. E o exército ficava cada vez mais fraco, o que levava a mais invasões ainda, que desorganizavam a economia. Enquanto o Estado estava ficando cada vez mais fraco, a nobreza latifundiária, muitas vezes aliada aos chefes militares, reforçava sua autonomia, isolando seus domínios e oferecendo proteção aos seus servos com muros e soldados dedicados apenas à defesa daquele território. E isso bem no momento em que as ameaças germânicas requeriam uma ação coordenada de contra-ataque. No final das contas, até que foi bem fácil para o Odoacro dominar Roma. Sem uma defesa organizada, a cidade ficou totalmente vulnerável. O curioso dessa história é que o Império Romano Ocidental não sumiu completamente depois disso. Mas isso já é assunto para um outro episódio. Um beijão, pessoal! E obrigada por ter assistido. Não esquece de dar o like e se inscrever no nosso canal, porque semana que vem tem mais.